baixinhos, né? Você vai na Europa hoje, eu fui na Bélgica há pouco tempo, você vê aquelas casas da Idade Média, tudo com portinha pequena, cama pequena, porque era todo mundo desnutrido. Desnutrição proteica, né? E quando você ia ver os mongóis, eram fortes. E qual que era a dieta desses caras? Eles comiam carne, bebiam leite das éguas dele, mas comia carne, basicamente carne. Também, tomava o sangue das éguas. Mas não é assim, carnívoro, onívoro, não é, você vê que assim, as dietas que eles citavam, em livro, os irmãos Vilas Boas, quando foram conhecer os índios no Brasil, os primeiros contatos, você fala, peraí, essa dieta é totalmente oposto ao que a gente está aprendendo. Ou pelo menos o que eles priorizam é o oposto. E é óbvio, eu dou esse exemplo para paciente, eu falo, escuta, você caiu numa ilha deserta, você ficou náufrago durante 10 dias, aí você está lá na ilha deserta. Aí você achou uma couve e um porquinho. Qual dos dois que você vai comer? Todo mundo responde o porquinho. Óbvio. Mas daí ele vai procurar couve no restaurante, porque é melhor, porque ele ouviu e tal. Bom, o fato é que eu percebi que teve uma briga entre o que eu tinha aprendido e o que eu estava vendo. E aí eu resolvi fazer uma coisa que a gente acha que é o N1, né? Eu nem pensava nisso. Mas eu falei, deixa eu brincar de fazer esse negócio durante um tempo. E quando eu comecei a fazer isso, em pouco tempo eu notei um monte de melhora na minha saúde, que eu não achava que era ruim. Eu sou um cara normal. Mas de repente você fala, caramba, eu virei um super-herói. Comparando comigo mesmo, né? Eu não virei um cara que corre mais rápido, mas comparando comigo, eu melhorei em tudo. E aí você fala, peraí, eu aprendi errado. Se eu aprendi errado, o que mais que eu aprendi errado? E aí chega onde você falou. Porque aí eu comecei a questionar tudo. Peraí, a gordura, carboidrato, a fibra, não sei mais o quê. E aí quando você começa a olhar isso com algum preparo, vamos dizer assim, de saber ler um artigo científico, você começa a ver que está tudo errado. E, infelizmente, nós médicos não somos treinados para ler artigo científico. Então, eu lembro há pouco tempo, um amigo meu, da minha equipe, ele veio falar, olha, eu dei uma estudada sobre carne e câncer de intestino e eu acho que a evidência é muito grande que realmente carne dá câncer de intestino. Eu falei, me mostra os artigos que você leu, eu quero ver se tem algum que não é observacional. Começa por aí. Todos eram observacionais que ele tinha lido. Claro. Aí eu comecei a explicar para ele os problemas desses estudos. E ele não sabia nenhum desses problemas. E quando você vê, fica óbvio. Então eu não sei, eu dei uma fugida para lá e para cá. Vê o que você quer e a gente aprofunda mais. Continua, pode continuar falando. Eu falei sobre as fibras, porque eu acho que nessa questão, vamos resumir. Quando o senhor pede para o paciente introduzir mais proteína animal e retirar fibras, né? O que acontece para o teu paciente? Eles reconhecem essa melhora, por exemplo? Então, você sabe, Domi, que é assim, engraçado, porque quando eu descobri a low carb, que foi o que eu descobri em 2016, eu fiquei maravilhado. E você começa a querer falar para todo mundo, né? Porque você começa a falar para teu pai, para tua mãe, para a empregada, para tua mulher. Você tem aquele período que você é o chato mais chato. E tem que tomar muito cuidado para você não virar o chato mais chato do consultório. Então, eu vejo assim, por uma boa intenção, às vezes eu acabava sendo chato. O que eu quero dizer com isso? Minha esposa é dermato, né? E ela fala que um grande pecado que as outras dermatos fazem é que o cara chega lá e fala, eu queria que você visse essa pinta. E o cara nem olha a pinta e fala, mas eu acho que você devia fazer um botox, um preenchimento. Fala, o cara não veio procurar por isso. Ele veio quer ver a pinta. É a mesma coisa. Às vezes o paciente vinha com uma hérnia, eu ia operar, mas ele tinha um monte de problemas que eu via que iam resolver ou melhorar com uma mudança dietética. E eu acabava entrando naquele caminho, mas melhora isso, corta aquilo, tira aquilo. E eu via que o paciente falava, peraí, eu vim aqui para operar, não para falar disso, entendeu? Então, eu demorei um tempo para aprender isso. Por mais que a gente queira ajudar, a gente tem que ficar quieto às vezes. Às vezes a pessoa não quer ser ajudada, ou não quer ser, né? Então eu digo isso porque eu não chego para todo mundo e falo, aumenta a proteína, tira a fibra. Mas existem algumas situações que eu vejo grande benefício nisso. E o que é interessante é que muitas vezes são situações em que o que a gente aprende é o extremo oposto. Então vou dar um exemplo. A última vez que eu fui num congresso internacional foi em 2020, foi um pouquinho antes da pandemia.
Eu fui num congresso europeu em Barcelona, e aí eu lembro lá que um dos temas que eu fui ver é síndrome do intestino irritável. Eu falei, volta e meia tem um cara aí com síndrome do intestino irritável no consultório, vamos ver esse negócio. É a mesma coisa. O que tem que fazer? Comer de 3 em 3 horas, um monte de fibra e farelo de trigo e não sei mais o que e tal. Aí fala isso durante 5 minutos. Aí o resto dos 45 minutos olha, esse antidepressivo é melhor que esse remédio para gás é melhor que aquele, esse remédio para dor. Mas eles continuam na mesma coisa, não muda nada. Agora, quando você pega um desses pacientes, por exemplo, que tem síndrome do intestino irritável, e diminui fibra, e aumenta a proteína, eles melhoram. Eu imagino. E aí, não me interessa o que falaram no Congresso Europeu, ou o que está no artigo científico, o que me interessa é o resultado. Exatamente. Tem gente que não quer ir para isso, e a gente tem que ir devagar, porque às vezes a pessoa fala, pô, isso é uma dieta esquisita. Então eu não chego para um paciente que tem síndrome do intestino irritável e falo, você tem que fazer dieta carnívora. O cara nem sabe o que é isso. E eu também não acho que ele precisa muitas vezes. Mas se a gente vai devagarinho, tenta tirar um pouco isso, tira a aveia da banana, tira essa história de pão integral, come um ovinho, vai. Um dia você come um pão, mas a maioria das vezes você come um ovinho. Você começa a mudar, o cara começa a perceber que melhora. E aí quando ele percebe que melhora, aí é muito mais fácil da gente progredir nisso. A gente vive numa cultura da aveia ainda, né? Aveia, eu não entendo. Quer dizer, eu entendo. Mas assim, é muito doido, porque, sabe, eu tava até conversando outro dia lá, eu dei esse exemplo. Pô, a minha cidade, ela termina, tem um barranco, e aí tem um pasto enorme, você vê as vaquinhas, lá, aquela beleza, e do outro lado você olha, tem a refinaria da Petrobras, sempre saindo fumaça, não sei nem que fumaça é vapor, que porcaria que é aquela. Tem uma chama que fica acesa a noite inteira queimando gás lá, às vezes acende mais, menos, e todo mundo preocupado com as vacas que estão poluindo. E ninguém está lá preocupado com o que está fabricando do outro lado, toda aquela fumaceira. E aí você fala, pô, se o pessoal foi convencido que a vaca é mais poluidora do que a Petrobras... Você está se referindo ao peido do gado, correto? Sim, o peido do arroto, o peido, o que você quiser. Então, acabou. Então eles vão se convencer de qualquer coisa. E aí é complicado, porque veja, você vai no especialista em nutrição, ele fala que é a melhor coisa do mundo. Eu fui num evento recentemente que foi muito interessante, porque eu falei, infelizmente eu não tive tempo de, não vou dizer rebater, mas argumentar a favor dos meus próprios argumentos, porque na sequência vieram 2 moças que são formadas em medicina de estilo de vida, que agora é uma nova pós-graduação, fazem no Einstein, e você vê que é muito legal, porque eles começam a dar mais importância para coisas básicas, tipo dormir direito, meditar,